Jesus pregou a velha aliança, Jesus pregou a lei. Como que ele fez? Por quê? Porque na época estava sendo ministrada a lei. Foi a lei que Deus deu para consertar, para mostrar para o povo que estava errado. Não para consertar. A lei ela vem para acusar, para mostrar você está errado. Mas ela não te conserta não. Você não é salvo pela lei. E ninguém consegue ser salvo pela lei. Pode até tentar, mas não vai conseguir. Entendeu? Você escolhe. Você não pode misturar as duas. Se misturar a lei com a graça, a velha aliança com a nova aliança, você já dançou. Você está debaixo da lei. Né? Então, o que Jesus fez? Por exemplo, quando aquela mulher se adulterou e os mestres da lei vieram para pegar Jesus com ela e com pedra na mão para apedrejar. Né? Aí fizeram uma pergunta para Jesus. E aí, de acordo com a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada, porque ela pecou. Né? Aí Jesus, o que ele fez? Ele jogou a lei contra com quem estava aplicando a lei. Eles estavam querendo aplicar a lei na mulher e a lei em Jesus. Porque se ele fosse realmente filho de Deus, ele ia cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei e ele cumpriu. Então ele teria que apedrejar ela. Né? O que ele fez? O que não tem pecado aqui que atira a primeira pedra. Então vai apedrejar ela, vocês também vão ser apedrejados, porque pecado é pecado. Não interessa se o cara é homossexual ou se ele está com gordura em excesso, obeso, o pecado é a mesma coisa, não vai mudar nada. Eu acho bom que o povo, nas igrejas, até condena demais a gente, a pessoa quando cai em ato sexual, coisa assim, faz diferença de pecado. E todos os dois é pecado. Entendeu? Então o que Jesus fez? E aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Ele era muito que não podia tirar. Aí ele falou assim, vá, eu queria ter mostrado o vídeo. Vá. Eu não te condeno. Eu não te condeno, né? Vai e não pegue mais. Ele é o único que podia condenar. Ele aplicou a graça na velha aliança. A graça de Deus. E ela entendeu, ela foi a única que entendeu. Os outros jogaram as pedras e saíram fininho. Entendeu? Então, por que é? A nova aliança, ela é tremenda. A graça, ela não é licença para você pecar. Por isso que Jesus fala assim, eu não te condeno, vai e não pegue mais. Porque algo ruim não te aconteça. Ele está dando graça para ela e está falando, ó, não é porque eu estou liberando você que você vai pecar. Tremendo, na velha aliança, legal mostrar a graça na velha aliança. Né? Uma aliança, que é apenas sombra, uma aliança de lei que não provém da fé. Quer dizer, você não precisa ter fé para poder cumprir a lei. Você tem que cumprir a lei. E sem fé ninguém é salvo. Se você é salvo pela graça através da fé, Abraão creu e foi salvo. Né? Uma aliança que amaldiçoa todos que praticam a lei sem conseguir cumprir toda a lei. Se você não conseguir cumprir a lei, você é amaldiçoado. Uma aliança das obras da lei que frustra a graça. Quer dizer, ou você está na graça ou você está na lei. Porque se você for estar na graça e for querer cumprir a lei, você não está mais na graça. Você está na lei. Tremendo isso, né? Uma aliança na qual Jesus não pode ser sacerdote, não se oferecer como cordeiro, sem mancha ou defeito. Quer dizer, o que ele está falando aqui? Hebreus 7, 13 e 18. É uma aliança, a velha aliança, que é a lei, que é pelo seu trabalho, é que você se santifica, e não pelo que Jesus fez. Você é o cordeiro, não ele. Cara, isso é anticristo. Deixa eu pensar nisso. Uma aliança da lei que é fraca, inútil, não aperfeiçoa nada. Uma aliança que funcionava no propósito de Deus, que até João Batista anuncia a Cristo. Lucas 16, 16. Uma aliança que revela o pecado, mas não o corrige. Romanos 3:20. Uma aliança da lei feita para injustos e não para os justos. O justo não precisa da lei, já está justificado. 1 Timóteo 1, 9, 10. Uma aliança com 4 vezes mais versículos de maldição que de bênçãos. Uau! Conte os 3. Aqui fala, bênção. Se vocês quiserem isso aqui, amanhã eu dou para vocês. Vou imprimir isso, vou passar para vocês. Tem no meu blog, vou passar para vocês. Resumindo, né? Uma aliança sem o perdão dos pecados ou uma cura para suas maldições. Porque não há um tempo estabelecido, não há um sacerdócio levítico funcionando, não há sacrifício acontecendo de acordo com a lei, desde 70 depois de Cristo. Quando o tempo foi destruído por Tito. Bom, esse aqui é detalhe, vocês vão entrar depois. Né?
Aí lá na frente o que eu falo? Falo da identidade em Cristo. O que é andar de Cristo? Né? O que é andar em Cristo? O que você tem em Cristo? Que é a nova aliança. Na velha aliança, você orava. Na velha aliança, o Espírito Santo, ele vinha sobre os profetas e os mestres, os sacerdotes, o priest, como é que fala? Não, reis também. As pessoas que Deus escolhia para poder falar. Pois o Espírito Santo vinha e saía. Tanto é que Davi fala assim: Senhor, não afaste de mim quando ele pecou. Não afaste de mim o seu Espírito. O Espírito saía. Ele não ficava. Por quê? Porque eles ainda não eram pecadores. Então ele pousava sobre eles para que eles fossem instrumentos de Deus para ser usados. Vasos. Certo? Para serem usados por Deus. Na nova aliança é diferente. Na nova aliança, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro de você. E ele nunca te deixa, e ele nunca te abandona. Amém. Porque é a promessa de Deus. Se você fizer algo errado, você vai entristecer o Espírito Santo, mas ele não vai sair de você. Ele vai te convencer que você não é pecador. Ele vai te convencer que o que você está fazendo não é a sua identidade. A minha Bíblia fala assim, que a sua deve falar também. O Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é? Então vamos lá. Você é do mundo? Não? A gente vive aqui, a gente pertence. Hã? A gente vive aqui, a gente pertence então. Mas você é do mundo? A gente está no mundo, mas não pertence ao mundo. Você é de onde? Como eu comecei, vocês são do céu, então vocês não são do mundo. Então ele veio convencer quem do pecado? O mundo. Então vocês não são do mundo. Então ele não vai te convencer do pecado mais. Ele já te convenceu. Quando você era do mundo. Ele vai te convencer que você é justo. O mundo do pecado, vírgula, da justiça. Quem é a justiça? Deus. É? Jesus. Quem a justificou? Justificou. Então, a partir do momento que ele te justificou, ele vai te convencer que você é justiça. Você é justiça. Ele vai te convencer que você é justo. Que o justo não faz o que o ímpio faz. Porque você é justo. Justo vive pela fé. Toda vez que você pecar, escuta aqui, você não é mais pecador, mas você peca. Hábitos. Ok? Involuntariamente. Porque eu não creio que todo aquele que conhece o Senhor, que já aceitou Jesus, que o Espírito Santo habita dentro dele, ele acorda de manhã já com o pensamento de fazer um pecado. Não tem condição. Entendeu? Então, quer dizer, você não é um pecador, mas eu peco. Porque você peca porque você quer. Você tem a opção de querer pecar ou não. O pecado é na hora que você comete ele. Tá? Mas Jesus lá no Sermão da Montanha falou assim: você acha que você deitar com a mulher você pecou? Eu te digo, somente olhar para ela e desejar no seu coração você já pecou. É um verso que as pessoas tiram fora de contexto. Ok? O que Jesus está falando ali é o seguinte: você pode tentar o que você quiser, você não vai conseguir somente através de sua graça. Ele está aplicando a lei naqueles que viviam debaixo da lei. Vocês acham que é assim? Então deixa eu elevar mais um pouco a sua lei. Deixa eu botar ela mais alta. Não tem jeito, você precisa de mim. É o que ele está dizendo. Entendeu? Aí as pessoas tiram esse verso fora de contexto e te põem um peso nas costas, que o cara tá andando na rua e vê uma mulher bonita e ele faz assim, ó. Com medo de pecar. Em algumas igrejas que as pessoas até se anulam de manter contatos, de ter um ato até de amor com um irmão, Um abraço, uma irmã, por causa exatamente, disso. exatamente. Para não desejar. Como se isso fizesse ele mais santo do que eu. Eu ainda falo assim, né? Eu sou meio maluco. Né? Quando eu vejo uma mulher bonita, eu acho bom demais na conta de Deus, porque sou tem uma mão, hein, cara? Olha que as pernas, Caprichou, hein? vez, nossa. Caprichou. Eu falo
mesmo. Entendeu? Falo. Cara, eu não falei que você é bonita? Falei já, né? Você é linda, né? Eu falo mesmo, né? Mas é a mesma, ué. Eu sou um fulano, não. Eu sou lindo, você é lindo. Você é lindo. Você é bonito, você parece modelo fotográfico, sabe? Ele é o Giannichini moreno. Parece mesmo, o cara é Só porque a velha fala, né? Mas é sério mesmo, você é bonitão Deus. Entendeu? Então, cara, você é livre, brother. Sabe? Quando você tem medo do pecado, você vira escravo do pecado. Quando você tem domínio sobre o pecado, você ri na cara dele. Tem um monte de gente chorando, desesperado pela manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. Sabe por que nós não estamos manifestando? Porque nós não entendemos ainda que nós somos filhos. Romanos 8 fala, a criação anseia desesperadamente, maluca, gemidos, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles têm que manifestar como filhos. Porque senão eles não vão passar uma situação dessa. Não estou falando que eu sou melhor que você, não. Mas se você pensar que você é vaso, ou se você pensar que você é um objeto de Deus, um instrumento de Deus, quando você bater de frente com o diabo, ele vai rir na sua cara. Ele vai rir na sua cara. E ele vai curtir na sua cara. Com certeza. Exemplo disso, os filhos de Esquilo. Jesus eu conheço, Paulo já ouvi falar, mas quem é você? Coça neles. Foi, ué. Entendeu? Então, o que está acontecendo? A gente não vê ser pregado, não vê ser ministrador, infelizmente, identidade em Cristo. Por quê? Porque identidade em Cristo te dá autoridade, te dá poder, te dá visão, te dá direção, te tira um pouco da submissão injusta. Você tem que ter uma submissão, mas submissão injusta, da hierarquia, daquela coisa toda. Entendeu? Te dá liberdade. E isso aí choca muito a instituição. Por isso que muita gente não concorda com o que você prega. Né? Mas por outro lado, a identidade de Cristo, além de te dar esse poder desse tudo, também te dá humildade. O que Cristo fez? Sabendo quem Ele é, chama os discípulos dele e vai lavar o pé dos caras, gente. Eu prego isso, falo, ó, gente, você quer ser apóstolo, discípulo? Amém, tá cheio de apóstolos aí, ó. Mas nenhum quer lavar o pé do outro. Prepara para pegar no pé fedido, por exemplo. Sério. Vem pôr as mãos mesmo, no meio da rua. Pegar um cara que tá morrendo ali com o pé tudo sujo, mendigo. Senão você não está sendo igual a Cristo. Você não partiu o pão. Não tem jeito. Então, eu tenho poder, amém que você anda no poder, mas eu quero ver onde você está andando lá embaixo também. Entendeu? Tem que ser, senão não adianta. Essa é a identidade de Cristo. É a identidade de rei que pode viver como mendigo. A mentalidade de rei. Um bom rei, ele quer o melhor para aquele que está lá embaixo. Não é? E a gente precisa aprender isso. Por que eu estou falando de identidade? Porque eu estou contando esse caso para vocês. Esse caso não, essa história verídica. Esse testemunho, que é um testemunho. Né? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque nós vamos entrar numa área aqui que a gente vai, nesses dias, que vai estar falando, vamos falar de dons, vamos falar das coisas espirituais, vamos falar das coisas malucas para o mundo, mas que pode ser realidade para nós. Mas se a gente não estiver preparado como filho de Deus, a nossa identidade pode passar a ser esses dons, essas experiências. Está cheio de ministros aí, gente que cura, que faz coisa linda, que ama as pessoas, mas você vê o caráter deles, vê como é que eles estão andando, você vê que não tem identidade de Cristo. O que aconteceu? Aí eles amam as pessoas, amam, estão querendo fazer certo, não, mas infelizmente a identidade que eles pegaram foi em cima do dom que está operando na vida dele. É onde responde, você vê esses caras, não vou citar nome, tem uns ministérios mais famosos aí que você vê aqui no Brasil, vamos falar de Brasil, porque você, mas como é que pode? O cara está levantando gente da cadeira de roda, o cara, a vida do cara, o que ele está fazendo, que merda que ele está fazendo com o que Deus fez para ele. Fica até difícil de evangelizar aqui, sabia? Quando eu vim da Holanda, dos cigarros, evangelizando na rua, cara, mas fulano de tal.
Aí eu explico, cara, isso é dom. Deus dá um dom pro cara e Deus não vai tomar. Agora o que ele está fazendo com o dom não vai ter que ver com Deus. Certo? Então por que nós entendemos a Royal Family, da Walking In, que é um ministério que Deus me deu. Né? E a Royal Family onde eu sou filiado. Né? Por que a gente faz questão de falar de identidade de Cristo? Porque a gente tem que ter uma base em Cristo. E se a base não for Cristo, esquece. Estamos enchendo linguiça. E que é Cristo? O que nós somos? Nós somos filhos de Deus, Senhor do diabo, servo do homem. Parece Jesus, parece? Tem gente que fica brigando com o diabo, que é técnico, porque ele não fala da verdade de Deus. Mas tem gente que senta na igreja, estão pregando mais o diabo que Jesus. Que o inimigo, que ele tal, o inimigo, Jesus fala que ele é como um leão e fica mandando a gente para comer a gente. Sabe por quê? Alguém faz ideia? Porque você é gostoso. Você é sal da terra, você tem tempero. Nós temos tempero, por isso que o inimigo quer partilhar com você, ele quer experimentar as coisas boas de Deus que ele não pode mais. Entendeu? Quer dizer, se você começar a olhar dessa maneira, começar a olhar que ele já foi derrotado, que o Senhor derrotou ele, que ele está debaixo dos pés de Jesus, e você é parte do corpo de Cristo, ele está debaixo dos seus pés. Se você for a pontinha da unha do dedo do pé lá, ele continua debaixo dos seus pés. Se você for a sola do pé do corpo de Cristo, o diabo já está debaixo dos seus pés. Você já derrotou ele. Então quem que você precisa de vencer? Você. Você tem que ser livre de você mesmo. Porque quando você for livre de você mesmo, você vai libertar o que está do seu lado. E aonde o diabo trabalha? Na sua mente. Trabalha em você. Fazendo você acreditar em coisas que você já venceu. Né? Aí ele parece, eu costumo falar assim, não é eu que falo, não, acho que é o W. Tozer ou algum desses famosos aí antigos, que fala assim, que o diabo é como um ratinho com megafone no canto da porta. Parece um cachorrão grandão, né? É um ratinho que está lá com um alto-falante, falando, entendeu? Então quer dizer, se você está em Cristo, ele não pode tocar. Então você tira a cabecinha para fora, você vai levar pedrada. Então, vestir-se do novo homem, que é Cristo em você, esperança da glória. O que é Cristo em você? Você é ungido, você é separado, você é remido, você é filho de Deus. Né?